Boa noite, então, a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um curso de extensão, né? A esse agora, o uso consciente das redes sociais. Espero que vocês tenham aproveitado demais e aproveitem esse. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, iniciar essa discussão, né? Sobre o que são, como seria esse uso consciente das redes sociais, quais são os tipos de segurança e alguns problemas, né? Ou melhor dizendo, alguns riscos que a gente corre estando nas redes sociais. Me apresentando rapidinho, eu sou Jéssica Guimarães, já dei aula no IF Goiano, né? E agora em parceria aqui com vocês, com a professora Laura, estamos participando desse curso de extensão e estou muito satisfeita dos anteriores, poder ver os meus alunos, os que foram meus alunos, falarem tão bem, né, nos demais cursos. E hoje vou falar um pouquinho para vocês, vou fazer a abertura, então, do módulo 1 de hoje, né, para a gente começar a falar um pouco sobre o que são, então, esses conceitos de segurança, né, os conceitos sobre a segurança aplicados às redes sociais. Bom, primeiramente, gostaria de interagir um pouquinho com vocês hoje, tá? Eu sei que os outros cursos, e dependendo do que a gente vai falar, às vezes fica mais a quem está falando só na palavra, mas hoje eu gostaria de interagir um pouquinho com vocês e perguntar para vocês para que vocês usam as redes sociais. Se vocês puderem mandar aí no chat rapidinho, por que vocês usam? Qual é o princípio, quando vocês pensam assim, eu vou usar uma rede social. Qual é o foco de vocês usando essas redes sociais? E aí pode ser qualquer rede social que a gente já tenha, que vocês já tenham utilizado, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, certo? Gostaria que vocês colocassem aí no chat rapidinho, ou falassem até, se vocês quiserem. No chat é bom porque a gente consegue ver o de todo mundo, né? E não fica mais fácil de acompanhar. Meu Deus, Donizete, acompanhar o Flamengo. Ai, não. Bom, já vejo aqui algumas. Distrair, ler notícias, ver memes. Mais alguma? Boa. Eu concordo, eu confesso que eu uso também para poder me distrair ou ler sobre algumas outras informações, né? Às vezes até mesmo muitas vezes, na verdade, para poder encontrar pessoas, né, de forma virtual, como ferramenta de trabalho, de entretenimento, certo? Temos duas pessoas aí, então, que já têm um foco ali parecido, né, de notícias. Bom, olha só, pedi para vocês fazerem isso de forma rápida até aqui, só para a gente poder ter uma noção. Às vezes, pelas respostas de vocês até, a primeira coisa que às vezes passa na cabeça da gente de usar uma rede social é justamente para fazer uma coisa assim, um pouco mais tranquila, né? Fora ali do que seria a nossa rotina, não é isso? Ou seja, distrair, ver algo sobre um assunto que seja do seu interesse, como o Donizete colocou aqui, né? De ver sobre notícias sobre o Flamengo, ou às vezes de acompanhar alguma notícia específica, né? Quer dizer, não específica, né? Alguma notícia, notícias no geral. Tem a opção também de ver memes, e com certeza os memes brasileiros são os melhores, né? Mas a gente consegue acompanhar muitas coisas. Mas eu quero que vocês pensem aqui o seguinte: quando a gente está falando então de redes sociais, e com esse foco do entretenimento, né, no geral, a gente começa a perceber que o propósito, muitas vezes, da gente ir para a rede social, ou de nós estarmos buscando as redes sociais, né, seria ali de fugir um pouco da rotina, né? De estarmos mais usando assim de uma forma mais tranquila, algo para poder se distrair, até para aprender, mas de forma que não seja que não tenha um rigor, certo? Não sei se está dando para vocês entenderem. Mas quando a gente faz isso, quando vocês fazem alguma coisa para relaxar ou para distrair, vocês ficam preocupados muito com a segurança de vocês? Ou seja,
Já quero chamar a atenção de vocês aqui para esse ponto, né. Será que a gente realmente pensa se o que nós estamos fazendo ali parece que não é nada demais, né, você pegar o celular e ficar ali mexendo nas suas redes sociais, olhar o que que as pessoas estão postando, tão inofensivo, né. Mas olha só, e aí eu quero já trazer aqui então o que que é o conceito, né. A Zendesk publicou na sua página dizendo que um conceito, assim, mais, eh, enfim, um conceito sobre redes sociais dizendo o seguinte: "As redes sociais são ambientes virtuais que possibilitam a conexão digital entre pessoas, grupos e/ou organizações que têm valores ou interesses em comum e que, por esse motivo, interagem entre si". Então aqui a gente percebe uma situação interessante, né, eu pedi para vocês compartilharem até para a gente poder ver esses pontos. Se nós percebermos, as redes sociais, elas têm ali um grupo de pessoas envolvidas, mas na maior parte das vezes, o que nós vemos realmente são grupos que têm coisa em semelhança, né. Por exemplo, o Donizete falou que do Flamengo. Certamente eu não vejo as mesmas postagens que o Donizete vê, pelo menos não relacionadas ao Flamengo em si, né. Mas a gente tem ali um grupo de pessoas, né, que são também torcedoras, que vão ver aquelas mesmas postagens, certo? Embora no Instagram a gente tenha lá, por exemplo, milhões de pessoas de contas acessando aquele ambiente virtual e conectadas, a conexão entre elas está estabelecida por algo em comum, seja por uma pessoa, uma outra pessoa, né, um contato, ou seja pelo foco de interesse, pelos valores de interesse. Por exemplo, hã, a gente está vendo agora, inclusive, com as questões das guerras, né, tanto da Ucrânia e da Rússia, quanto de Israel com, esqueci o nome agora, meu Deus, mas lá a questão de Israel e o Hamas, né, e a gente tem aqui isso, no Irã, obrigada. E a gente tem aqui a questão das polarizações, né. Tem aquelas pessoas que defendem, por exemplo, Israel, e tem as pessoas que defendem o Irã. Isso está virando uma polarização tão grande que os grupos se juntaram e quem vê, por exemplo, quem é a favor ou adepto ao Irã, ou a mesma coisa serviria ali para Israel, né, veem as mesmas postagens, ou seja, contra o seu inimigo, né, que seria ali no caso do Irã, sendo contra Israel e favoráveis a Irã. Entenderam? Então, na verdade, no fim das contas, o que a gente tem é um grupo de pessoas que estão vendo aquelas postagens, isso, e a Palestina também, né? São um grupo de postagens ali que você vai começar a ver sobre um certo tipo de conteúdo que é o do seu interesse, né? E isso vai ser discutido mais para frente nesse curso sobre como que isso realmente é fundamentado nos algoritmos, né, de forma mais computacional, por assim dizer. Mas aqui a gente observa que, então, realmente, de fato, esse ambiente é formado por pessoas que têm pelo menos alguma coisa em comum, né? Você não fica muito tempo nas redes sociais só porque você tinha um amigo e uma conexão com um amigo só. No fim, você tem várias conexões e você acaba interagindo com outras pessoas, mas por causa desses motivos ou desses interesses ou valores em comum que a gente tem, e às vezes até deixa de ter com outras pessoas, né, a conexão com outras pessoas por conta também de sair fora ali do que nós temos como valores em comum, certo? E aí a gente, se nós formos pensar então na parte da segurança, o que que afinal de contas é segurança, né? Se nós formos ver mais a fundo, o conceito de segurança seria ali, está, né, na verdade, diretamente ligado às preocupações, perdão, às precauções que são tomadas para poder evitar algum dano, seja ele de qualquer tipo, certo? E isso falando de segurança de modo geral. Então, por exemplo, tem alguns fatores, como se você vai dirigir, é recomendado que você use o cinto de segurança, porque é uma precaução. Caso tenha algum acidente, você pelo menos vai ser menos um pouco impactado do que se você estivesse sem. Entenderam? Então, aplicando isso agora para a questão da informação, né, ao âmbito do conceito de segurança da informação, que é o que é tratado dentro das redes sociais, fontes diz assim que segurança da informação é o conjunto de orientações
normas, procedimentos, políticas e demais ações que têm por objetivo proteger o recurso informação. E eu até grifei aqui essa palavrinha informação, porque no fim das contas, o que vale mesmo nas redes sociais é justamente a informação, não é isso? Mesmo que seja informação de outra pessoa, né, uma informação aleatória, às vezes até, como é o caso dos memes, né, às vezes não tem nada a ver, não é nada que vai impactar, assim, a sua vida, às vezes até uma piadinha inofensiva, de fato, mas isso se trata de uma informação, até o ponto de você, por exemplo, olhar para aquela publicação e você ter, por exemplo, informações de uma pessoa em si, né. Você tem lá, por exemplo, as postagens as fotos que as pessoas compartilham nas redes sociais, ou às vezes a sua ideologia, né, aquilo que o que ela pensa sobre determinado assunto, como eu citei aqui, por exemplo, no caso das guerras, né, enfim. Então isso são informações. Pensar nessas informações como sendo aleatórias ou só porque alguém colocou lá, seria, assim, um descuido até da nossa parte, né, porque se nós observarmos toda informação que a gente passa vai ter algum valor, o que a gente até se chama, né, agora a era da informação, enfim, e inclusive várias áreas, uma das áreas, na verdade, que tem crescido muito na área computacional é justamente a parte da ciência de dados, né, que trata exatamente com as informações e tenta ali trazer minerar esses dados para poder fazer um melhor aproveitamento. Então pensando nesse e voltando lá na pergunta que eu fiz no início, se nós vamos para as redes sociais sem pensar assim muito na segurança da informação, ou no nosso recurso da informação, a gente corre alguns riscos, certo? Tranquilo, gente? Vocês estão conseguindo me entender, beleza? E aí a gente tem aqui alguns princípios básicos que regem essa segurança da informação. E a segurança da informação aqui, eu coloquei o conceito dela no geral, não se aplicando somente às redes sociais, mas só para a gente poder entender. A gente tem 4 princípios básicos, de acordo com fontes que organizam aqui, que fazem parte, na verdade, da segurança da informação. O primeiro deles é confidencialidade, ou seja, a informação que é acessada, ela só deve ser acessada pela pessoa que tem autorização. Então, quem acessa, por exemplo, as minhas informações bancárias, tem que ter tido uma autorização minha, né. No caso, normalmente eu somente vou acessar, certo? E o meu banco vai ter lá algumas informações, mas ele não tem o poder de divulgar, quer dizer, ele não pode, né, divulgar essas informações para outras empresas ou outras pessoas, certo? A mesma coisa com informações pessoais de vocês no geral, né. Mas tem outras informações que são abertas. O meu nome, por exemplo, não tem tanta confidencialidade assim, né, nem faria muito sentido, senão a gente não tem nem essa parte social em si. Segundo, a questão da disponibilidade. Uma informação, ela tem que estar sempre disponível a qualquer momento, sempre que ela for requisitada. Isso faz parte da segurança da informação. Inclusive, esses 4 princípios aqui estão presentes lá na LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, que rege, né, ou seja, a lei que consegue ali administrar ali o que ocorre com os nossos dados, e está em vigor desde 2020, né. Terceiro ponto, a gente tem aqui a questão da integridade, ou seja, recuperação dos dados originais sem modificações não autorizadas. Ou seja, um dado que eu armazenei, seja da minha empresa ou seja meu próprio, ele tem que ser recuperado, ou seja, quando eu abrir aquela informação, ele tem que não pode ter sofrido qualquer, modificação que eu não tenha autorizado, certo? Ou seja, exatamente sendo impactado aqui pelo que a gente falou da confidencialidade, né. Então, só vai poder modificar, editar ou excluir, enfim, o que seja, criar alguma informação nova num certo meio, se tiver atendendo à parte da confidencialidade, como a gente citou aqui no início. E por fim, a gente tem a questão da autenticidade, ou seja, informações recuperadas,
elas devem ser verídicas. E aí a gente toca num ponto importante, né, falando sobre as redes sociais. Agora, vocês acham que o que nós temos trabalhado nas redes sociais tem atendido a esses 4 princípios básicos? Exatamente, né, José Felipe? Se a gente for pensar, principalmente o último, a gente sabe que não está sendo dessa maneira, né. A questão da integridade, inclusive, às vezes, pode ocorrer algumas questões, né, que a gente vai ver aqui, de roubo até de identidade, né, nas redes sociais, e aí a gente não consegue atender, principalmente o 3 e o 4 como princípios básicos. Então, pensando aqui na questão na segurança, dessa segurança que nós falamos nas redes sociais. Eu até coloquei essa imagem aqui, que representa um hacker, e nem a primeira coisa, às vezes, que a gente pensa assim, nossa, em segurança da informação, a gente já pensa logo num hacker, né? E aí a gente pensa assim, mas será que é só isso? Alguém está tentando invadir. Aí, inclusive, vem um ponto importante, né, que eu já ouvi muitas pessoas falando. Ah, mas eu não tenho informação assim que algum hacker vai se interessar, dignar a roubar. Não é assim? Mas a gente vê, inclusive, que tem muitos casos, notícias de roubos, de vazamento de informação, e que depois esses vazamentos, ou às vezes até roubos, né, de dados, de, às vezes até, enfim, algumas áreas do governo que possuem os nossos dados cadastrados, né, tem os dados vazados ou roubados e são vendidos depois na Deep Web. E aí, por que que eles vão vender esses dados, né? Afinal de contas, eu sou só a Jéssica, não tem nem milhões de reais, nada assim que seja tão importante, né? Mas, na verdade, os nossos dados, as nossas informações como que nos definem como pessoa, a nossa identidade já é um dado, uma informação que é muito valiosa. E aí tem aí vários casos de pessoas que tiveram seus CPFs duplicados, né? Enfim, outras pessoas se passando por elas. E aí a gente entra aqui nos principais riscos, então, que podem ocorrer nas redes sociais. De acordo com um artigo que foi publicado pela CNN de Portugal, do ano passado, um dos principais riscos que a gente tem seria a publicidade agressiva. E aí eu vou começar com alguns riscos aqui que às vezes não são tão. Às vezes a gente não pensa eles como um risco assim, né? Mas o que seria essa publicidade agressiva? Se a gente entra nas redes sociais, a gente tem, na verdade, uma enxurrada de anúncios que induzem, dependendo de quem está acessando de quem está vendo aqueles anúncios, né? Elas vão induzir, tem algum impacto em quem está assistindo, mas podem ainda ser um risco no sentido de induzir, por exemplo, comportamentos negativos, como acontece muito com jovens, crianças e adolescentes no geral, né? Que às vezes vão participar de um jogo online, e aí tem uma competição muito exacerbada, né? Ou seja, um incentivo de competição muito alto, e isso acaba indo para uma questão violenta, né? Foge ali do jogo virtual, do que seria só uma questão de entretenimento em si. Além das questões de atividades que envolvem o dinheiro em si, né? E principalmente ali no que diz respeito a demonstrar que estar na internet ou virar um influencer, depender somente da internet, seria muito mais interessante do que eu seguir com as questões normais da vida, né? Por exemplo, terminar a escola para eu saber, enfim, o que eu realmente quero, ter os conhecimentos básicos, né? Principalmente, ou às vezes ingressar numa faculdade. E a gente vê que isso tem ficado cada vez mais comum, né? Se a gente for lembrar que, inclusive, tem a questão aí mais recente dos NPCs, né? Que tinha ali muitas pessoas ganhando dinheiro e ficavam ali só fazendo, enfim, gravando vídeo comendo milho. Esse é um que eu lembro que ficou bem marcado, mas enfim. Isso são coisas que às vezes a gente pensa que é inofensivo, mas infelizmente isso tem influenciado muito os jovens e adolescentes da, mais recentes, né? E isso tem impactado, assim, desestimulado muito
eles na questão da convivência na vida real, né, ou seja, na questão de terminar os estudos, de lutar por alguma coisa, assim, na e eu vou falar lutar por alguma coisa no sentido realmente de se esforçar por algo que não seja estar ali na frente do computador fazendo uma coisa como no caso dos NPCs. Não estou aqui dizendo que não tem pessoas que realmente trabalham com a parte de influencers e que realmente ali têm um trabalho, elas procuram informações, estão pesquisando para saber se aquilo realmente é verídico. Não é esse caso, tá? Realmente respeito e tem muitas pessoas hoje em dia a gente acha muitas videoaulas e coisas que são instrutivas e são boas, né, mas tem esses casos que às vezes acaba desestimulando aquilo que seria o curso normal. Outro risco interessante, eh, seria ali o cyberbullying, e que tem isso aumentado muito também, principalmente na idade dos adolescentes e jovens, né, que são aquelas mensagens maliciosas ali contra indivíduos ou grupos. Atualmente, isso tem crescido bastante, né, e tem ficado muito comum entre os adolescentes. Às vezes a pessoa já e o que é pior, porque se fala muito de bullying na escola, mas, com as redes sociais, isso saiu só do círculo escolar, né, do local escola, e passou a acompanhar muitas vezes o adolescente onde ele vai, porque onde ele vai tem acesso à internet, pode ser que aquele mesmo grupo que começou a fazer bullying com aquela pessoa na escola, continua nas redes sociais. Isso é uma coisa que, infelizmente, tem, levado a casos bem tristes, né, com adolescentes e jovens. Outro risco seria ali a questão da clonagem de documentos, como eu citei anteriormente, de cartões, e isso por vazamento de dados ou por roubos mesmo, né? Ou ainda até por vacilo mesmo das pessoas, no sentido de, às vezes, passar informação. Eu vou depois mostrar aqui uma imagem para vocês, mas vocês já devem ter visto, inclusive, de pessoas que realmente facilitam, né, com essas questões, mas além disso, aí a gente tem muitas informações que acabam vazando em algum momento de determinados sites que a gente que você pode acessar e não tem ali a questão mínima de segurança, né. Um outro risco interessante citado pela CNN foi a questão da iliteracia e maturidade cerebral das crianças. Isso se trata especificamente, e aí eu não sei, vocês conhecem crianças ou têm contato com crianças e adolescentes que têm celular ou que fazem uso de redes sociais? Aí eu vou te fazer uma pergunta: como que você acha que essas crianças lidam com a quantidade de informação que elas recebem? E aí volta inclusive nos demais riscos aqui que a gente falou, né. Hã, Principalmente quando a gente está falando, se nós pensarmos em nós, que somos, assim, já temos uma maturidade desenvolvida, né, e nós, às vezes, temos dificuldade de lidar com essa quantidade de informação, quanto mais as crianças que, segundo os estudos, inclusive, atinge-se, começa a definir a maturidade, né, aquele senso de controle, perdão, começa a desenvolver ali o controle do que é impulsivo a partir dos 16 anos. Então eu pergunto para vocês, vocês acham que as crianças realmente estão preparadas para essas questões de uso de redes sociais? Isso eu sei que eu acho que é até um pouco pesado a gente pegar direto assim, né, mas inclusive se a gente for pensar nos bate-papos de jogos, que acabam sendo redes sociais de certa forma, né. Ou seja, você tem ali um grupo de pessoas que estão numa plataforma virtual e estão interagindo entre si. Então é uma coisa que a gente precisa pensar com muita cautela. Outra questão, outro risco, é o risco da exposição. Exposição de tudo da vida. Tem pessoas que eu conheço, ou já vi, ou já ouvi falar de casos, assim, que a pessoa tem um perfil nas redes sociais e ela posta de tudo da vida dela. Quase que é uma câmera 24 horas, né, tipo um Big Brother ali. Isso é uma coisa que é um risco enorme para a questão da segurança da informação daquela pessoa, né. E por fim, a gente tem os perfis falsos, que esse aí eu acho que não é novidade, né, mas das pessoas que se passam por outras, isso aí eu me lembro muito da época do Orkut,
Quem for da época do Orkut levantar a mão. Eu não criei o Orkut por acaso, mas na época do Orkut a gente tinha ali muitas pessoas que criavam um perfil para poder ver o perfil do coleguinha, né? Porque se entrasse no seu próprio perfil, a pessoa ia ver que você visitou o perfil dela, e aí você não queria, porque vai que era o crush ali, né, da pessoa. Então, isso era até uma coisa que não chegava a ser malicioso, né, no fim das contas. Mas se a gente for pensar, não tem como a gente imaginar que não vai ter pessoas que realmente vão usar para esse lado de roubar informações, de levar para uma conversa. Inclusive, tem uma série na Netflix, né, que fala sobre isso. Eu esqueci agora o nome da série, se alguém lembrar, pode colocar aí no chat. Mas de uma pessoa que se passava ali por outras pessoas, uma mulher, né, que se passava, teve ali várias identidades para poder ter encontros, e depois acabava fazendo chantagem ou roubava até dinheiro das pessoas, né? Então a gente tem muitas questões aí, infelizmente. Além desses riscos que eu citei, a gente tem a questão, e voltando até, na verdade, da exposição excessiva, a gente tem um outro nome que pode ser usado, que é o tal do oversharing. E aí, voltando nessa questão da exposição excessiva aqui, até por não pela exposição de si mesmo, né? Como eu falei, de postar tudo sobre a sua vida. Mas o pior é quando isso começa a ser uma exposição da vida de outras pessoas. Eu coloquei aqui nessa imagem, não sei se dá para vocês lerem aí, mas a gente tem, por exemplo, muitas pessoas que colocam ali informações de uma outra pessoa, às vezes ocorre muito com familiares, os próprios filhos, né? E aí publica nos perfis o nome, a idade, a escola que estuda, se joga num time de futebol, o número da camisa, né, do time de futebol. Me lembro de anos atrás ter visto um experimento que fizeram, que eu achei interessante. Não foi aqui no Brasil, mas um grupo de policiais eles reuniram para poder evitar esses tipos de assédio, né, de crianças, inclusive é um dos riscos aqui que a gente vai comentar daqui a pouco, que eles entravam e criavam perfis como se eles fossem também adolescentes, né, lá pelos 12, 14 anos, e conversavam com outras crianças, e aí um policial chegou a conversar com uma criança, e aí, por fim, ele foi atrás dessa adolescente, e ele chegou até na casa dela. E ele era policial, ele estava fazendo isso até para poder alertar os pais dela. Ele tocou campainha, esperou os pais, a hora que os pais chegassem, né? Esperou os pais chegar em casa, tocou campainha e entrou para conversar. E aí ele foi explicar a situação toda para os pais e para a adolescente em si. E aí todo mundo ficou assim meio horrorizado, né? Como é que ele, que morava em outro lugar, sabia o endereço dela? E ele foi falar que, na verdade, ela nunca passou, porque ela teve muita cautela até nas conversas que ela teve por chat com ele, né? Que ela achava primeiro que era um outro adolescente, mas ela acabou contando, por exemplo, que ela nunca passou o endereço, nem por exemplo, a escola, enfim, essas informações assim mais específicas. Mas ela postou uma vez, ela disse para ele que ela jogava no time de vôlei da escola e ela postou uma foto com a camiseta de uniforme do time. E aí ele foi um dia, porque das conversas ele sabia os horários que ela treinava, né? Coisa que parece à toa, né? E ele sabia que os horários que ela treinava, e ele foi um dia num dos treinos, esperou ela sair e seguiu ela até em casa. Então, olha só, nesse caso, era um policial que realmente estava indo atrás da adolescente, era um grupo de pessoas que trabalhavam para alertar os pais, né? Para justamente evitar que outras pessoas que fossem mal intencionadas, chegassem a um fim indevido. Mas quantos não tiveram esse fim que muito provavelmente foi mais trágico, né? Outra questão a gente tem captação de informações. O que eu falei para vocês é essa questão aqui, ó. Já vi isso aqui, vocês devem ter visto também. Alguém postou no Facebook assim: tô customizando cartões de crédito. Quem tiver interesse, manda direct. E aí tem lá, precisa do nome completo, do CPF, do número de cartão, da data de validade do CVV. Aí a gente até pensa, né? Eu não coloquei aqui o meme completo, porque tem aquele sapinho lá, né? Meu Deus, não é possível que alguém. Inclusive tá escrito, não é possível que alguém vai ser tão burro de cair nessa, mas
embaixo tem várias pessoas comentando e postando exatamente essas informações. Agora, assim, poxa, né? A pessoa nem teve tanto esforço de roubar, ela só postou aí pedindo, e teve gente que foi lá e compartilhou essas informações, assim, de graça, né, por assim dizer. Outra questão, e que acho que todo mundo já participou de alguma coisa como essa aqui da imagem de baixo, daqueles tipos de testes que a gente faz na internet, teste para saber, por exemplo, aqui tem qual estrela de Hollywood você seria, qual super-herói, e aí depende de cada época, né? Isso aí tem muitos nas redes sociais, tinha mais, eu acho até no, eu não sei, enfim, tô falando mais, mas eu via muito isso no Facebook, mas no Instagram acho que não chega a ser tão diferente, mas são várias opções que a gente tem de clicar no teste e para onde foram os seus dados, né? Tem muitas coisas que são extraídas daí, e aí falando mais especificamente, mas a Paula vai falar logo em seguida sobre isso, essas informações podem ser usadas para poder ter acesso a outros dados seus, que às vezes elas não conseguiriam de forma tão simples assim, né? Outra questão que a gente tem são as fake news, que tá demais, né? E a gente acaba indo contra, inclusive, o quarto ponto que a gente falou ali nos 4 princípios básicos da segurança da informação. Quantas informações a gente lida hoje em dia que, na verdade, não são, quer dizer, que não são verdades, né? Tem a questão também, outros riscos, sexting ou sextortion, né? Que seria ali. O sexting seria mesmo a questão de envio de mensagens com conteúdo sexual. Existe um risco nisso? O risco em si não está na questão da troca de mensagens, mas a pessoa mandou uma mensagem com conteúdo sexual para outra. E aí depois aquela pessoa, sei lá, pode pegar e usar aquele conteúdo para fazer o sextortion, né? Que foi o que eu comentei aqui com vocês, ou até mesmo para fazer extorsão e baseado nos fatores das mensagens que foram trocadas, ou até mesmo para poder divulgar. Acontece dos casos de, e o casal terminou, uma das duas partes ficou ali meio grilada, né, com o que aconteceu, e aí vai lá e posta as mensagens que trocou. Enfim. A gente tem que também, como um outro risco, a questão do cyberstalking, que são o caso de pessoas que vão atrás de outros, né? A perseguição virtual, por assim dizer. E aí fica indo atrás da pessoa em tudo que ela posta na internet, em todos os tipos de redes sociais, enfim, isso acaba sendo pior até e muito perigoso para quem está sendo perseguido virtualmente, né? Temos o cyber grooming, que entra ali, inclusive, no exemplo que eu citei aqui para vocês, né, do grupo de policiais, que são as pessoas mal intencionadas que realmente se passam por adolescentes, principalmente, ou jovens, ou até para outro tipo de pessoa, mas a ideia dela, no caso do cyber grooming especificamente, é levar as crianças a terem, na verdade, direcionar a questão do contato com as crianças para um lado mais sexualizado, né? E às vezes até, enfim, acaba numa situação que foge até da questão virtual, do ambiente virtual. E por fim, a gente tem também a questão do discurso de ódio, que tem com as questões de polarização que a gente tem vivenciado, tem aumentado e muito, e tem sido assim acho que até uma coisa que eu vejo, assim, difícil até da gente superar, porque entende-se, né, as pessoas entendem que o fato delas estarem nas redes sociais, elas podem expressar o que elas quiserem, mas realmente é assim? Acho que não, né, a gente devia pensar um pouquinho melhor no que a gente expressa, porque a gente tá ali tá vivendo num círculo, ainda é uma sociedade, embora virtual, e embora no ambiente virtual a gente acabe vivendo ali num círculo que pensa mais parecido, mas e as pessoas que não pensam, né? Então a gente precisa pensar nessas questões todas. Só para finalizar aqui com esses riscos rapidamente, eu não sei se vocês já viram um filme que chama Nerve,
Eu me esqueci agora quando ele foi lançado, acho que foi 2014 ou 2016, alguma coisa assim. Mas nesse filme passa uma questão muito interessante, que era um jogo que acontecia virtualmente, as pessoas eram desafiadas, e era como se fosse uma rede social, porque uma pessoa desafiava a outra. Quem aceitava mais desafios ia crescendo ali no ranking para poder ganhar o jogo. Só que esses desafios acabavam ficando assim umas coisas bem perigosas, né? E no fim das contas, um último desafio era de uma pessoa atirar na outra. E aí teve muita gente que votou para uma pessoa atirar na outra, justamente porque nesse jogo, e é o que acontece muito nas redes sociais, você pode não ser você, né? Ou seja, é como se você estivesse de máscara e você, ou melhor dizendo, você pode ser você do jeito que você quiser, sem se preocupar com as reações ou com os impactos, porque você pode criar um perfil que não tem o seu nome de verdade, né? Entenderam? Ou seja, nas redes sociais você pode viver o que você quiser sem alguém saber que realmente é você. Então as pessoas lá votaram para uma pessoa tirar na outra, e no caso, matar mesmo a outra, porque elas estavam usando nicknames, né? Apelidos, elas não seriam reconhecidas, era tudo criptografado. Então, quem saberia que foi eu que votei para assim? Para a pessoa poder tirar na outra, né? Então, é uma questão. Eu indico o filme é interessante, ainda leva a gente a pensar muito nessa questão. No fim, é interessante a gente pensar que nas redes sociais e na internet no geral, nem tudo que a gente acha que está vendo, ou nem sempre o que a gente está vendo é realmente o que está por trás, né? Bem parecido com o que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui do homem com a máscara. Enfim, já para ir encerrando, é verdade, André, tem na Netflix. Eu não sei se voltou, mas tinha na Netflix, é muito bom esse filme. De acordo com o CGI, uma pesquisa que eles fazem sobre proteção de dados, coloquei até aqui do lado para quem quiser acessar a pesquisa toda. Essa pesquisa aqui ó, é de 2022, no caso, foi publicada em 2022, então eles fizeram um levantamento em 2021. E uma coisa que mostra, apesar de eu falar aqui que muitas vezes a gente vai para as redes sociais sem preocupar muito com o que a gente tem de dados, né? Perdão, sem ficar pensando muito na nossa segurança em si, você vai mais para um entretenimento, né, na maioria das vezes, mas a maioria das pessoas, 41%, marcaram assim que possuem nível de preocupação com o fornecimento de informações pessoais do tipo sensíveis, né? Como sendo biometria, impressão digital ou foto do rosto. Essa é a principal, são esses três, né? São as principais informações sensíveis que as pessoas no geral têm preocupação de ser dessa informação ser vazada ou de ser usada para questões indevidas. Inclusive, ainda tem muitas pessoas que têm receios, se eu não me engano, são 49% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que têm muito receio dos dados de fornecer, ou melhor, dos dados que são fornecidos para o governo de serem vazados. Porque a gente acaba preenchendo vários formulários, né? Por exemplo, com agora o Gov, e eu concordo que eu acho que é uma ideia muito interessante, porque a gente consegue ter várias informações no mesmo lugar, né? Mas se aquilo também é vazado, você tem informações muito sensíveis que pode parar em mãos erradas, né? Agora imagina na questão das redes sociais, e aí acho que foi a professora Laura que comentou em uma outra, eu não me recordo agora se foi um outro curso, sobre essa questão de você, ou o Iago, enfim, não me lembro agora, de você, por exemplo, usar aqueles. Me fugiu o nome, porque eu uso pouco Instagram, tá, gente? Mas de usar aquelas trends de que fica tirando foto, pegando foto da sua íris, foto do seu rosto, e aí você posta foto de outras épocas, né? De como é que você era. Aquilo lá pode ir sendo utilizado para saber como é que você vai se parecer no futuro, ou inclusive para poder definir realmente um molde do seu rosto. E aí a gente pensa, como que isso está sendo usado, né? Porque será que todas essas trends, todos esses algoritmos que estão sendo usados são mesmo lá do Meta? Será que todos eles, ou será que ninguém pode, será que criar alguma, ou pegar essas fotos que você publicou e também armazenar essas fotos? A gente sabe que tem, por exemplo, aplicativos
do WhatsApp que, aliás, que pegam as informações de status e salvam, né? Mesmo se a pessoa apagar, fica salvo lá no seu celular. Então, enfim, são coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. Outros tipos de perigos que vale a pena comentar, a questão da mineração de dados. Tem pessoas que realmente vão lá e ficam vasculhando nas redes sociais para poder pegar informações, né? Isso aí pode ser de forma ruim, né? E pode ser usado para ser vendido para outras pessoas, enfim. Tem a parte das informações falsas que a gente falou, o doxing, que seria ali a questão dos trolls, né? Que fazem publicações ou que usam as publicações que as pessoas fazem nas redes sociais para poder descobrir informações pessoais, como, por exemplo, localização, permitir ali o compartilhamento online compartilhamento, né, das coisas que elas encontrarem. Tem a questão do roubo de identidade, do assédio, né, e do cyberbullying que a gente comentou, mas do assédio, principalmente, que a gente vê ocorrendo muito. Enfim, como é que a gente faz para poder minimizar esses riscos, né? Pelo menos a gente tem algumas formas de se precaver. Uma dessas formas seria ali de fazer a configuração das definições de segurança das redes sociais. Existe lá nas configurações o que as pessoas podem postar, se elas precisam, por exemplo, pedir sua autorização para você, para poder marcar você em uma foto, né? Uma coisa que às vezes a gente não pensa muito, ou as pessoas deviam pensar mais, de se você tira foto e vai publicar uma foto na internet, nas suas redes sociais, se a pessoa que está aparecendo na foto realmente permite que você publique aquela informação. A gente sempre tem alguém na família, né, que publica foto de tudo que tem. Toda vez que encontra, vai lá e tira foto e publica tudo nas redes sociais. Mas isso realmente está atendendo as pessoas que estão aparecendo naquela foto? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Outra coisa, revisar regularmente as configurações de privacidade das suas redes sociais, inclusive o que vai alterando, né? A gente recebe, se não anualmente, às vezes atualização dos termos de privacidade das próprias redes sociais. E aí a gente precisa ver, será que não mudou para alguma coisa que você agora é como se você aceitasse, mas se você não está ciente de que aquelas suas informações estão sendo usadas daquela forma? Outra questão seria divulgar o mínimo de informações pessoais. Não ficar colocando informações, por exemplo, escolas todas que você estudou, né? Enfim, como no caso, no exemplo que eu citei para vocês, às vezes tira até foto com uniforme, aí você não contou, você não coloca lá a escola que você estudou, mas você está com uniforme e tem lá o número. E às vezes tem ali alguma outra informação que te leva, né? No fim das contas, a saber mais sobre aquela pessoa. Limitar também o acesso de quem pode ver o seu perfil. E aí tem uma coisa que é muito importante de aceitar quem realmente você conhece, né? Quantos de vocês conhecem todos os que estão nas suas redes sociais? Ou pelo menos vamos dizer assim, uns 70%? E aí, já pensaram nisso? Isso é uma questão que também a gente tem que pensar se realmente aquelas pessoas, porque as que a gente conhece, você tem ali um contato, às vezes tem uma forma ali mais fácil de você, às vezes, conversar com a pessoa, né? Saber o que se passa, você sabe quem é. Mas e as pessoas que você não conhece? O tal do amigo do seu amigo, né? E aí? A questão também de pensar sobre o que você vai postar. Evitar postar locais que mostram muitas coisas, ou que mostra, por exemplo, aqui a gente está numa reunião e eu estou com a câmera aberta, vocês estão vendo a minha parede de fundo. Mas às vezes tem gente que posta e no fundo tem coisas que mostram, por exemplo, objetos de valor que a pessoa tem na casa, né? Ou às vezes tem lá o número com o endereço da pessoa também. Isso também é uma coisa que a gente precisa pensar no que vai postar. E inclusive nos tipos de texto, para não entrar também naquelas questões que a gente falou ali de serem de ofender, né, as pessoas no geral, de alguma forma. Propositalmente, pelo menos, né? Rejeitar convites de desconhecidos. Você não conhece? Às vezes é um amigo do seu amigo, mas é um amigo que, assim, amigo na rede social, né? A pessoa também que é seu amigo de verdade nem sabe quem é aquela pessoa. Faz sentido você ter ela na sua rede social, certo? Tratar as pessoas com respeito também, né? Que foi o que eu comentei aqui.
E respeitar também a privacidade dos outros. Vai postar alguma coisa que envolve outras pessoas? Saiba, tenha o aval daquela pessoa primeiro, se você realmente pode compartilhar aquele tipo de informação, ou às vezes até mesmo uma foto, porque pode ser que constrange aquela pessoa, ou enfim. A gente precisa pensar, inclusive, como que o nosso rastro digital vai ser para daqui a um tempo, se você. Isso já até passou em. Passou, inclusive, no Fantástico, me lembro de ver isso, que algumas empresas utilizavam ali faziam davam uma vasculhada, né, nas redes sociais da pessoa para saber como ela era, né? Como era o tipo de pessoa, como é que ela se portava de forma na comunidade para saber se ela era uma pessoa assim que encaixaria ali naquele cargo, se ela identificaria com os valores da empresa. Então, pensando nisso, será que faz sentido eu ficar postando coisas que às vezes vão contra depois o que eu posso querer para minha carreira, entenderam? São coisas que a gente precisa pensar bastante. Essas informações que eu também tirei desse artigo do Machado e Bittencourt, e tem muita informação interessante lá, sugiro que vocês leiam depois. E acessem, inclusive, também esse internetsegura.br, é um link feito pelo CGI e pelo nick.br, tá? Que são sites que ajudam na regulamentação da internet no Brasil. E eles têm, inclusive, uma apostila, né, nesse site aqui, que traz umas questões bem interessantes, já finalizando, coisas que são importantes da gente ter como forma de minimizar os riscos, né, que eu falei, eu trouxe até os quadrinhos aqui que eles colocaram nessa apostila, inclusive isso aqui é uma apostila para pais e filhos, para ensinar os filhos a como se portar nas redes sociais e na internet no geral, mas eu trouxe alguns aqui que são interessantes. Questão de configurar o perfil pessoal para permitir somente que os seus amigos acessem as suas postagens e as suas informações. Tomar cuidado com o que aparecem nas imagens e nos vídeos que você posta, detalhes que não deixar aparecer detalhes da sua casa, detalhes de quem está com você, né? Já teve muito aí de foto que a pessoa posta, mas no fim tem uma outra pessoa que às vezes está até em estado de nudez atrás, né? Saber quando a sua localização está sendo divulgada, isso aqui é muito importante, aquelas questões de login, principalmente, check-in, né? Você conecta num Wi-Fi, mas você tem que fazer check-in e era postado direto no Facebook, certo? Isso tinha muito. Eu não uso quase mais Facebook, não fico logando em redes assim, mas isso também é uma coisa que a gente precisa se preocupar bastante, né? E por fim, pense bem antes de escrever algo ou enviar fotos e vídeos para a internet, tá? Lembrando, uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, é assim, se caiu na internet, não sai mais da internet. Isso é muito, mas muito difícil a gente conseguir tirar uma coisa que foi postada, publicada na internet, né? Então a gente precisa pensar bem antes mesmo de publicar as coisas na internet. Essas aqui são as minhas principais referências. Sugiro que depois vocês acessem aquele site. O José Felipe colocou aí no chat. Tem muito material legal, inclusive para você divulgar entre os seus familiares, os seus conhecidos, tá bom? Bom, é isso. Eu queria só trazer alguns conceitos mesmo. Na verdade, uma conversa assim, um pouco mais para poder instigar vocês sobre os riscos e pensar no que é segurança. Se a gente vai para as redes sociais, pensar um pouquinho, eu quero ter o entretenimento, quero ter conhecimento, mas fazer isso de forma mais segura, certo? No dia de hoje, nós vamos ter, então, aqui no módulo 1, nós já vimos a questão dos conceitos sobre segurança aplicados às redes sociais. A Paula vai falar agora para a gente sobre phishing em redes sociais. Depois a gente tem ética na internet. No dia 7, a gente tem na sexta-feira, né? O módulo 2, compreensão dos algoritmos das redes sociais, como é que eles funcionam, isso é muito legal da gente aprender. Responsabilidade digital e os dados nas redes sociais. E no dia 14, na sexta da semana que vem, o terceiro módulo, perdão, que ficou com 2, né? Mas o módulo 3, com privacidade digital e alcance das publicações, com o Breno e a professora Laura. E aí, gente, todos esses tópicos aqui, ó, vocês viram que eu até passei do tempo, peço perdão do meu tempo, porque são coisas que se a gente for falando, a gente vai falando e fica a noite inteira falando, né? De tanto que tem coisas assim pra gente poder vasculhar. E isso porque a gente nem tá interagindo, né? Imagino que vocês também devem ter refletido aí bastante. E às vezes dá vontade de a gente falar algumas coisas aí
sobre o que que acontece. Mas enfim, espero que vocês tenham aí pensado um pouquinho, pelo menos a minha apresentação tenha feito vocês refletirem um pouquinho mais no que são os riscos. E passo agora para a Paula fazer a parte da apresentação dela, e no final a gente tem a resposta, né, ou a interação até, fiquem à vontade, tá? Das dúvidas de vocês, tá bom? Boa noite, Jéssica. Boa noite. Vou fazer a apresentação aqui. Hoje eu vou ficar devendo a câmera para vocês, que eu estou num computador sem. Mas a minha carinha é essa aí mesmo, viu? Para quem não me conhece. Tranquilo. Uns 10 anos mais velha. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Paula Oliveira, sou estudante de Sistema de Informação lá do IF. E hoje eu vou falar assim um pouco sobre o phishing nas redes sociais. Nós já vimos no nosso primeiro curso lá de extensão mais amplo assim sobre phishing mesmo, engenharia social, mas hoje a gente vai abordar mais o uso do phishing nas redes sociais. Os tópicos que a gente vai falar, a gente vai dar uma introdução sobre o phishing, como que esses ataques são feitos nas redes sociais, os exemplos desses phishings, né, desses ataques, e como a gente pode se prevenir, né, ter mais conscientização sobre isso. Então, o que é o phishing? Não especificamente só em redes sociais, vamos falar assim, o que é phishing? Phishing, ele é um método da engenharia social, ele é praticamente o método mais utilizado da engenharia social, que busca fisgar, que vem do fish, de pescar mesmo, em inglês, né? Então, ele busca fisgar informações, dados, algo que seja do interesse desse cybercriminoso, né? Então, assim, o phishing na rede social, normalmente ele é muito utilizado nessas plataformas, como a Jéssica deu os exemplos aí, Instagram, Facebook. Então, ele se aproveita dessa questão, assim, da confiança do usuário, principalmente hoje em dia nas redes sociais, que é tudo muito rápido, as informações são muito rápidas. Então, ele pega o usuário desavisado, normalmente o usuário que está buscando algo de seu interesse, porque a engenharia social ela trabalha com isso, ela estuda o que aquela pessoa, aquela organização está focada, né, no que ela tem interesse, e ali usa aquilo ali para fisgar você, para conseguir os seus dados. Então, assim, quais que são os riscos? Esses golpistas, eles fazem tem vários métodos, né, de te fazer você acreditar que você realmente está entrando ali em algo real, né? Então, assim, não só o fato de links que você vai clicar e cair em sites falsos, né, para informar seus dados, por exemplo, mas até conversas mesmo, te induzir, né, a algo assim, igual a Jéssica citou aí, por exemplo, o caso do policial lá na conversa com a adolescente. Então, não necessariamente phishing vai ser só um link malicioso, é alguma coisa relacionada assim que você vai clicar e vai pegar seus dados. Tem vários métodos e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, esse impacto ele é muito grande para tanto pessoal quanto para organizações, principalmente para organizações, porque na questão de segurança, se tratando de empresas, a informação é o maior bem, né, de uma empresa. Então, você vazar, esse criminoso ter acesso aos dados de uma empresa, por exemplo, pode gerar um impacto desastroso, né, para aquela empresa. Então, assim, como esses ataques de phishing nas redes sociais funcionam? Como eu falei, o phishing ele é um método da engenharia social. A engenharia social ela consiste em manipular o fator humano, manipular o ser humano. Então, assim, todo ser humano é muito vulnerável. A engenharia social ela trabalha com desejos, com medo, com expectativa.
Então, ela vai naquilo que você procura. E o phishing faz isso, ele vai te passar uma informação, ele vai te mostrar algo que você vai ter interesse e vai clicar naquilo, ou vai conversar sobre aquilo. Então, o phishing ele trabalha muito nessa questão da engenharia social. Então, normalmente, essa questão de links que eu comentei, né, links, anexos maliciosos, sempre disfarçados de alguma coisa que você tem interesse, e acaba comprometendo ali a sua segurança. Então, trabalhando sempre dessa forma, assim, de explorando a sua confiança, né? Como disse, eles focam muito nessa parte de vir atrás do seu desejo, de algo que você queira muito. E aí vai nesse ponto aí de manipular, né, a vítima. Então, quais as estratégias normalmente utilizadas nas redes sociais? Falsos anúncios, concursos, promoções, esses são uns que a gente vê bastante, assim, Facebook principalmente, Instagram também. Então, eles criam aqueles concursos falsos, propagandas enganosas que vai te atrair para aquilo ali, acreditando que você está tirando alguma vantagem com aquilo, porque normalmente esses falsos anúncios de promoção, principalmente, sempre mostra algo muito vantajoso, né? Que você pensa assim, nossa, esse aqui tá bom demais, tá valendo a pena, que é algo que a gente tem que ter bastante atenção, né? Porque nada é tão vantajoso assim, né? E aí, normalmente, isso é realizado por perfis falsos, né? Que alguns usam também daquelas mensagens diretas, né? De mandar um DM ali, te chamar no chat ali e já ir te induzindo, te convencendo aquela promoção, aquele curso ali que você está interessado. E a questão de compartilhamentos, né? Então, assim, eles exploram muito essa questão de compartilhamento. A gente sabe hoje em dia que principalmente o WhatsApp, né? As tias adoram, né, compartilhar tudo que recebe, acha que é verdade e manda para o mundo inteiro, né? Então, isso aí é uma coisa que o phishing explora muito, essa questão de compartilhamento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos dos golpes mais aplicados assim nas redes sociais. Esse primeiro aí, que continuar como Luiz aí, todo mundo com certeza já viu, porque praticamente todos os sites hoje de grandes empresas que precisam de alguma forma fazer um login, desculpa, ele te dá essa opção de você logar com uma conta que você já tem. Então, aparece lá, logar com a conta do Google, logar com a sua conta do Facebook, trazendo essa facilidade para o usuário, né? Em vez de criar todo um login, passar todos os dados novamente, você entra com uma conta existente. Esses golpistas, eles se usam muito disso. Então, é um site malicioso, um site falso, que vem te dar essa opção de continuar com a sua conta, logar com a sua conta do Google, do Facebook. E a partir do momento que você loga, na verdade, você está passando as suas informações de conta para esse site, né? Início de sessão de sites conhecidos, né? Então você está achando que você está logando lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok, você não se dá conta, vamos supor, você só vai lá no Google e coloca Facebook, pesquisa lá no Google Facebook. O primeiro link que aparece, você entra. E aí eles fazem uma sessão, um início muito parecido com o do Facebook, e você vai lá e loga, achando que realmente você está no site do Facebook. Avisos de conta bloqueada é muito utilizado esse tipo de phishing em redes sociais, porque assim, o phishing ele usa muito dessa questão do senso de emergência. Então ele sempre tenta pegar o usuário com essa sensação assim de, ai meu Deus, minha conta foi bloqueada. Ai meu Deus, recebi que eu estou devendo a Netflix, será que eu não paguei ainda? Deixa eu correr e pagar. Então ele usa muito disso. E hoje em dia, você mandar um aviso de conta bloqueada de rede social, a maioria fica tudo doido, né? Já pensa assim, meu Deus, minha conta bloqueou. Vai lá, corre e faz o processo que eles estão falando para desbloquear a sua conta, que na verdade você vai passar as informações, mais uma vez, da sua conta para eles. Esse acesso de violação também de copyright, que é a violação dos direitos, né? Isso aí também pega bastante as pessoas que você lá tá lá usando, feliz da vida, fazendo suas postagens,
e de repente vem um aviso falando que, ó, a última postagem que você fez foi contra as regras, né? Então, sua conta foi bloqueada, então você precisa entrar aqui para desbloquear, explique por que você fez essa postagem. Alguns ainda utilizam assim de dizer que realmente é a empresa, né? Responda esse questionário para a gente verificar a liberação da sua conta e depois pede para você logar com seus dados. Mais uma vez, pegando o seu acesso. Esses que eu dei de exemplo aqui, eles são bem específicos sobre pegar seus acessos das redes sociais. Porém, tem esse caso aqui que ele é. Deixa eu dar um pause aqui. Ele é pouco conhecido, mas muito praticado aqui no Brasil, principalmente no marketplace do Facebook. Muito praticado mesmo. Eu vou dar um. Eu vou mostrar para vocês aqui como foi o processo desse golpe aqui, para depois explicar como que ele funciona. Estava eu lá, né, um belo dia no marketplace do Facebook, não utilizo o Facebook como redes sociais, porém gosto muito do marketplace dele, que é essa parte do Facebook, essa opção de vendas, né, vendas locais, então é muito útil, você tem uma bicicleta que você não usa mais, posta lá, né, fala que está vendendo, o preço, e normalmente você consegue fazer negócios na sua cidade, né, fazer essas vendas e compras também de itens bem interessantes, né, seria o nosso antigo classificado, né, quando se anunciava no jornal lá, principalmente para essas partes de imóveis, né. Então, assim, no marketplace do Facebook, realmente existe muita gente vendendo, alugando imóveis, é um lugar muito interessante para você achar esse tipo. Então, eu estava lá, olhando e vi essa casa aí, o anúncio dessa casa, num bairro muito bom daqui de Catalão, que era um ágio. E assim, estava muito bom para ser verdade, porque o preço, a gente sabe que a realidade aqui de Catalão hoje não é o preço que estava falando aí, era um valor baixo pelo bairro. E a proposta era assim, muito bem escrito o anúncio, e a proposta era comprar o ágio, né? Pagar o ágio e assumir as parcelas restantes. Eu pensei, né? Eu falei, não, tá com cara de golpe, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar nisso aqui. Mandei a mensagem no dia 27 de abril, perguntando se estava disponível ainda, que eu tinha interesse. Ele só me respondeu no dia 29. Então, a princípio, já não houve esse senso de emergência, porque normalmente o golpista ele não quer te dar tempo para pensar, para mudar de ideia. Então, ele me respondeu 2 dias depois, pensei, tá tranquilo esse aí, né? Mas ainda estou desconfiada. E no que ele respondeu, ele falou que ele era um imóvel disponível, sim, mas era de um cliente dele que pediu para ajudar ele a vender. E aí explicou ali brevemente que era um ágio e tal, que tinha que transferir, assumir as parcelas, né? E pagar o valor do ágio para o cliente. O que eu fiz? Fui lá no perfil desse rapaz que estava anunciando, dei uma olhada, mais ou menos, isso não garante nada, mas assim, ele não era um perfil recente, ele era um perfil de 10 anos já, e trabalhava numa empresa de consórcio, e ele era representante também de correspondente, né? Correspondente caixa e tal. Então, assim, a princípio parecia verídico o perfil dele. Não que isso seja 100% confiável também. E ele me respondeu isso aí. Eu respondi que ok, que mesmo sendo dessa forma aí eu tinha interesse. E ele demorou, desse dia 29 aí de abril, ele me respondeu novamente 7 de maio. 7 de maio. E aí foi quando você começa a pensar assim, gente, eu acho que esse negócio pode ser verdade, viu? Não é golpe, não, porque golpe, o golpista fica em cima, né, para te convencer. E aí ele me respondeu 7 de maio, falando que ok e tal, que eu podia chamar o cliente dele para ver a questão do imóvel. Me passou o telefone do cliente dele, eu respondi que obrigado, vou chamar, e fui conversar com o suposto cliente, né? Aí que inicia o golpe, o início, né, a primeira etapa do golpe. Liguei para esse suposto cliente, que realmente confirmou que tinha essa casa, muito educado, uma vozinha de um senhorzinho extremamente educado, falava muito bem. E nessa conversa, nesse início, em 7 de maio aí, demorou mais ou menos uma semana para a gente marcar de ver a casa. E aí marcamos, no dia, ele chegou a me ligar, falou que tinha acabado de chegar da cidade, porque ele era de Uberlândia.
e que só que tinha um casal que tinha interesse na minha frente, que assim que ele mostrasse para o casal, se o casal não fechasse, ele me avisava, né? Aí demorou o dia inteiro praticamente, ele passou o áudio falando que o casal tinha gostado muito e que infelizmente como eles estavam na minha frente e tal, eles tinham preferência, né? E fecharam o negócio e tal, e que a casa não estava mais disponível. Aí beleza, aí você pensa assim, ué, então acabou o assunto, não era golpe, né? Não passei dados meus, não fiz nada. Acabou ele falando que a casa não estava mais disponível, terminou, não é golpe. Agora que entra o golpe. Então, assim, só para vocês verem como que é uma coisa assim tão real, tão fácil de manipular, de enganar todos nós. Como que funciona esse golpe? Eu vou explicar como que funciona e depois eu vou mostrar o áudio que ele mandou por último, porque ele me mandou isso, falando que o casal tinha fechado. Eu agradeci, falei obrigada, para mim tinha morrido o assunto, né? Esse golpe funciona da seguinte maneira. O anúncio não existe. O que existe realmente é um vendedor de consórcio. Então, aquele primeiro contato lá que fez o anúncio, ele é um vendedor de consórcio. E o que eles fazem? Eles anunciam um imóvel como disponível, falando, né, que tem uma entrada ali, que você assume as parcelas, mas a intenção realmente é fazer você contratar um consórcio, vender um consórcio. E como que eles fazem isso? Eles são duas pessoas, na verdade, que participam desse golpe. O vendedor e esse senhorzinho que simula ser o cliente, que já é cliente lá do consórcio, né, da empresa lá que faz esse consórcio. Então, eles fazem toda essa conversa, dá a entender assim que está tudo muito tranquilo, ninguém tem pressa de nada. No final, o cliente fala que a casa já foi vendida, mas que, porém, ele é cliente dessa empresa de consórcio lá há muitos anos e que ele pode te indicar. Ele, olha, mas eu te indico porque eu tenho um esquema lá que você já pega o consórcio contemplado, você já vai sair com o dinheiro para você comprar a sua casa. E aí, nisso, a pessoa realmente entra em contrato com a empresa, assim, com a cabeça de realmente fazer um consórcio, então você assina ali para fazer um consórcio, mas com a promessa que aquele consórcio já é contemplado, que você vai pegar o dinheiro. E aí que entra o ponto mais grave. Como o vendedor te faz uma promessa que já vai ser contemplado, e isso é ilegal, quando ele firma um contrato com você, ele fala, se a administradora do consórcio, que normalmente são os bancos, te ligar falando se houve algum benefício, se está tudo certo com o seu contrato, você vai falar que não, que está tudo certo, que não tem nenhum benefício, que nada foi prometido. Por quê? Porque depois, quando você se der conta que você já está lá 3 meses pagando o consórcio, que você caiu no golpe, a gravação sua com a administradora mesmo real do financiamento está falando que está tudo certo, que você não combinou nada, que realmente você estava só contratando esse consórcio. Então, é aí que entra o golpe. É triste, é difícil de você provar depois que, na verdade, você entrou nisso porque prometeram que já era contemplado, que começaram falando que era uma casa. E aí eu vou mostrar aqui o áudio que ele me mandou, que foi quando eu vi que se tratava desse golpe, porque eu já conhecia esse golpe do imóvel falso para consórcio. Então, vou dar um play aqui para vocês escutarem. Isso foi depois dele me falar que já tinha vendido a casa, que o outro casal ficou com a casa, e eu agradeci, e aí ele me mandou um áudio logo depois do meu agradecimento. Ô, Paula, por nada, viu? Por nada. Mas assim, eu não sei como é que tá a situação suas aí, mas o que eu posso fazer para ajudar vocês, se você quiser, eu consigo te passar o contato da empresa, onde que eu sempre faço consórcio. Porque, inclusive, eu vendi essa casa minha aí, eu vou até mandar a documentação amanhã, assim que eu registrar lá no cartório, né? Reconhecer firma, vou mandar pro gerente. Porque eu ia vender essa casa minha e já ia fazer um outro consórcio na semana que vem. Mas eu acho que eu mandando documentação, ou mesmo que seja amanhã, amanhã é sexta, não sei se vai chegar a tempo lá. Eu acho que para eu fazer um outro consórcio na semana que vem, vai ficar muito em cima. Se você quiser, eu converso com o gerente meu, né? Porque ele já está com o crédito lá pré-aprovado para liberar na semana que vem, porque eu ia comprar outra casa já, né? Aí se você quiser ficar com essa vaga no lugar, quiser ficar com esse crédito aí, você passa para o gerente o valor que você quer na mão, se você precisar para comprar uma outra casa, passa para o que você pode adiantar, o quanto você pode pagar por mês, porque inclusive, eu acho que já tem até contato com ele, porque é o Peter, né? Ele que fez o anúncio para mim,
porque eu não tenho esse negócio de rede social, né? Negócio de internet aí, eu não mexo com essas coisas, não sei mexer não. Ele que fez o anúncio para mim, eu já sou cliente dele tem mais de 5 anos já. Tudo que eu preciso, ele que resolve. Se quiser conversar com ele amanhã em relação à liberação desse crédito, eu tenho certeza que ele consegue te ajudar também. Então, vira aí, né? Tão amável, tão dócil. O crédito está liberado para a semana que vem. Então, se eu correr e fazer, semana que vem eu estou com 200 mil na mão. Então, gente, é triste, mas está aí, existe. É um golpe muito utilizado, porém muito bem feito. Ele foge desse padrão que a gente já está mais ou menos acostumado, assim, a ficar de olho. Então, é importante a gente... Inclusive, no final aqui tem o link, tá, dessa reportagem aqui, ela é da Jus Brasil, dos casos, né, porque começaram a ter muitos casos, muitas denúncias lá, então a Jus Brasil fez uma matéria sobre isso. Então é importante a gente estar sempre de olho em todas essas novas modalidades, vamos dizer assim, que vão surgindo. Já o spear phishing nas redes sociais, o que é o spear phishing? Ele é um phishing direcionado. Ele tem alvos específicos. Por trás rolou toda uma engenharia social antes, todo um estudo do que ele queria atingir, de quem ele queria atingir, ou de qual empresa ele queria atingir. Então, esses ataques, eles envolvem indivíduos ou empresas, né, já com phishing, com ataque já personalizado para atingir aquela pessoa ali. Então, assim, ele já vem com informações, com os dados que são feitos próprio para aquela pessoa ou para aquela empresa, com algo que a gente sabe que a pessoa vai dar continuidade naquela conversa, porque já é relacionado ou a algum interesse dela ou alguma coisa relacionada à empresa. Então, qual que é esse risco? Para as empresas, para as organizações principalmente. Esse spear phishing, ele é muito utilizado nas organizações, porque normalmente de organizações que você consegue dados muito valiosos, né? Então, assim, o que eles fazem para usar isso em redes sociais? Eles não vão lá na rede social da organização, da empresa. Eles buscam os colaboradores, os funcionários. Então, eles começam a ficar de olho, o que aqueles funcionários postam, né? Às vezes o funcionário tira uma fotinha lá na empresa que já mostra alguma coisa atrás, como a Jéssica falou aí, que pode ter alguma informação importante. Então, eles ficam visando esses funcionários e executivos também para obter acesso a dados ali daquela corporação. Daí vem a importância da conscientização, né? Toda empresa tem que ter isso em mente. Não adianta só ter o melhor antivírus, o melhor firewall, os melhores softwares de segurança que existem, se você não conscientizar o seu funcionário. Se você não ajudar o seu funcionário a entender desses perigos das redes sociais. Porque você não tem, a empresa não tem como controlar o que o funcionário está lá postando da vida pessoal dele nas redes sociais. Então, o funcionário ele tem que ter essa consciência do que ele pode postar, não só da empresa, mas da vida dele pessoal mesmo, assim, que tudo são informações. Tudo que você posta tem algum tipo de informação que pode ser interessante para alguém. Então, tem muito essa questão das empresas começarem a investir mais nessa questão de conscientização mesmo, assim, dos seus funcionários. Então, como que a gente pode se prevenir, né, de phishing nas redes sociais? São as questões básicas, né, que a gente tá sempre falando aqui, inclusive a Jéssica acabou de descrever muito bem aí vários jeitos, né, da gente ficar mais atento. Então, assim, sempre fique na cabeça que você é o alvo, você é um alvo de alguma coisa. Normalmente a pessoa quer alguma coisa, alguma informação que você pode dar para ela que ela vai tirar um benefício disso. Essa questão de manter sempre sua máquina, né, atualizada, essa questão de softwares de segurança, usar um bom gerenciador de senha é uma coisa interessante, muita gente não conhece, porque assim, hoje em dia
A gente tem que concordar que está difícil, é muita coisa para acessar, é muito aplicativo, é aplicativo de banco, é conta de e-mail, é coisa demais para você ficar lembrando de senha. Então, a gente sempre dá essa orientação que não utilizar a mesma senha para tudo, e como é que você vai lembrar de 20 senhas diferentes, né? Então, o que recomenda bastante é usar um gerenciador de senhas. Então, assim, você vai ter uma senha para entrar nesse gerenciador, e dentro dele você tem um controle das suas senhas para cada aplicativo. Então, você vai focar a sua mente ali em uma senha, que normalmente esses aplicativos eles são mais seguros, então para você entrar nele, eles exigem uma senha mais elaborada, biometria, então assim, você vai focar naquela senha, e lá dentro sim, você vai ter o seu gerenciador de senhas, né, nada de ficar anotando senha em papelzinho, de colocar um TXT aí na sua área de trabalho no seu computador com as suas senhas, né. E o básico, né, cuidado com o que você clica, sempre pense bem antes de clicar. Eu trouxe um exemplozinho aí, esse primeiro aí é um exemplo de um e-mail de phishing, que aparentemente um e-mail do Google, muito bonitinho, você olha rápido ali, o e-mail é Google, no reply, que esse no reply a gente sabe que tem muito mesmo pelas empresas, que é um e-mail que você não responde de volta, né? Então você olha meio rápido ali, Google no reply, é uma tentativa de acesso na sua conta, a gente sabe que existe realmente esse aviso do Google quando alguém tenta acessar o seu e-mail, e ali na correria do dia a dia, digamos assim, né, você pensa assim, ai meu Deus, tem alguém tentando acessar minha conta, deixa eu verificar essa atividade aqui. Vai lá e clica, né? Mas como que eu posso saber para onde eu estou indo antes de clicar? Toda imagem que é clicável, se você parar o mouse em cima que faz aquela mãozinha, ele abre essa janelinha, esse pop-up aí do ladinho te mostrando o link, para onde vai te levar. Então, de cara ali, você vê que está te levando para um link que não tem nada a ver com o site do Google, que não tem relação com o Google, então já está suspeito. Então, antes de clicar em qualquer link, para a mãozinha em cima daquele link, ou para a mãozinha em cima da imagem, nesse caso aí o botãozinho te levaria no link, mas então, fez a mãozinha, dá uma pausa, espera ele abrir essa janelinha do lado aí e te mostrar para onde está te levando. Essa é uma boa maneira de você verificar antes de clicar. Outra questão de link, de URLs. Sempre confira se ela é HTTPS. O que é HTTPS? Ele indica uma questão de segurança, mas assim, não é segurança de, se eu vi aquele site lá que está vendendo um iPhone por R$1.000, ele era HTTPS, maravilha. Não quer dizer que você vai comprar e você está seguro disso, não. É segurança dos dados informados naquele site. Então, ele te garante uma privacidade de senha, número de cartão de crédito, que normalmente são esses sites que tem o S, o HTTPS, você pode observar que normalmente tem um cadeadinho junto. De qualquer forma, se você parar o mouse aí do lado do endereço do site, igual tá aí, ó, globo.com, tem aqueles risquinhos, essa bolinha do lado esquerdo aí. Se você clicar aí, ele te traz mais informações, igual eu trouxe aí, ó, a conexão é segura, na questão de privacidade dos seus dados. Então, resumindo, é isso, assim, sempre pensa, a gente sabe que o mundo hoje em dia é essa correria, é tudo tão urgente, mas sempre dá tempo de dar uma paradinha, verificar, pensar bem, tipo assim, esse e-mail aqui tá certo, essa propaganda aqui nessa rede social, essa oferta aqui não tá boa demais para ser verdade. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, assim, as boas práticas que a gente pode aplicar, né, para ter essa segurança online. Autenticação em 2 fatores é uma coisa que todas as redes sociais estão oferecendo hoje em dia. Então, além de você entrar ali com a sua senha, você tem a opção de coloco a minha senha e chega um código no meu celular para dar um OK. Ou você instala um aplicativo lá, a Microsoft tem o Microsoft Authenticator, tem o Google Authenticator também. Então, você instala aquele aplicativo e cadastra suas redes sociais. Você cadastra lá o Facebook, o Instagram, que toda vez que você for acessar, num computador novo, principalmente se você for acessar a sua conta de um celular novo, diferente, num computador novo, você vai ter que fazer essa autenticação. Além de colocar a sua senha, você vai ter que fazer essa autenticação. O que isso ajuda?
Se chegarem a roubar os seus dados, seu usuário e sua senha, eles não vão conseguir entrar, porque vai ser necessária essa autenticação. Então, isso ajuda bastante, é uma boa prática a gente ter essa autenticação multifator nas nossas redes sociais. A questão que a gente já falou aqui, né? Procura atualizar sempre, assim, se veio um aviso lá falando que o Instagram está com uma nova versão, Facebook, qualquer rede social que você utiliza, veio um aviso de update, de atualização dela, da própria ferramenta mesmo, faça essa atualização, porque normalmente são atualizações de seguranças quando eles soltam assim. E denunciar atividades suspeitas. Exemplo, esse anúncio que eu falei do marketplace lá do Facebook. Assim que eu finalizei, que eu vi que se tratava de um golpe, eu fui lá no Facebook e fiz a denúncia, que aquele anúncio lá era um golpe. Então, a gente pode sempre usar dessa ferramenta aí que todas as redes sociais disponibilizam, que é denunciar quando você acha que aquilo ali realmente se trata de um golpe, né? Então, gente, assim, eu quero agradecer aqui. Acho que a ideia que eu queria passar aqui hoje era bem essa, assim, que o phishing, ele é uma pescaria. Então, assim, os golpistas, os criminosos, eles querem fisgar. Então, assim, tá na época de imposto de renda. Vamos soltar comunicado e link, e-mail e propaganda aí de facilidade para fazer seu imposto de renda que o pessoal vai clicar, tá na época de BBB, Big Brother Brasil. Vamos soltar um negócio aí falando que vai ter tempo de graça para poder assistir, que gera uma conta. Então, assim, phishing é fisgar, todos estamos sujeitos, infelizmente, e temos que ficar aí atentos, né? Antenados a tudo isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paula. Ótima apresentação. Deu para a gente ter uma ideia bem boa do que é phishing, né, pessoal? Bom, agora José Felipe vai falar para a gente sobre ética na internet. Pode ficar à vontade, José Felipe. Pessoal, quem tiver Obrigado. dúvida, pode mandar e eu quiser interagir, tá? No final a gente comenta sobre tudo. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim? Minha voz tá meio ruim com esse tempo seco, mas vamos dar continuidade, só um momento. Então, pessoal, boa noite. Dando prosseguimento aqui nas apresentações das nossas colegas, né? Tanto a Jéssica como a Paula. A gente vai falar um pouco agora sobre ética na internet. A professora Jéssica já até me apresentou, mas eu sou José Felipe, sou aluno do curso de Sistemas de Informação. A nossa agenda de hoje, a gente vai iniciar sobre o que é ética e quais são os desafios que a gente tem aí listado. Logo em seguida, os caminhos para uma internet mais ética. Logo também em seguida, o papel do usuário na ética online. E por fim, uma conclusão, tá bom? Ética, quais são os desafios? Primeiramente, a gente tem que entender o que é ética. Eu trouxe aqui uma citação que eu já utilizei anteriormente do Cortella, famoso Mário Sérgio Cortella, de que a ética é o exercício das condutas. Como você é quando ninguém está te observando? Como você se comporta quando o seu chefe não está no ambiente de trabalho? Como você se comporta quando você está sozinho ali, utilizando a rede social, publicando, respondendo os comentários e tudo mais? Você tem empatia pela outra pessoa que está ali? Então, o Cortella define para a gente como sendo ali o exercício das condutas. Como que eu me comporto perante a sociedade? Eu respeito o outro como eu quero ser respeitado? Então, é esperado que a gente tenha aí regras morais, um comportamento social que seja apreciado pelas outras pessoas. Eu não quero algo de ruim acontecendo para mim e também eu não posso ter algo de ruim acontecendo com as outras pessoas. Eu não posso atacar um colega meu que está aqui nessa apresentação. Seria algo antiético. Você teria aí ética das profissões. Na medicina a gente tem lá toda uma ética
A gente tem também a ética hospitalar aí do pessoal de medicina, que a gente não pode fazer. E a gente também tem a ética aqui na parte de informática. Como que a gente deve se comportar no meio digital? Como que a gente deve interagir com as outras pessoas? Será que tudo que é minha opinião vale ser citada ou vale ser atribuída a um comentário? Isso a gente tem que fazer o exercício das condutas para entender que nem tudo pode ser dito da forma que é pensado. Separei aqui também que a ética é o conjunto dos princípios morais, né, que guiam os indivíduos ou um grupo da sociedade, e a ética no mundo digital que atua para manter dignidade, segurança, privacidade, entre outros valores no ambiente virtual. A ética digital e também a ética que a gente está acostumado a lidar indiretamente, assim por dizer, no dia a dia, elas se entrelaçam. Por quê? Porque não é porque está no mundo virtual que eu vou poder discriminar alguém. Não é porque está no mundo virtual que eu posso ali instigar uma briga. Ah, mas aquilo ali não vai chegar em mim. Cara, são pessoas e a gente tem que entender isso. A gente tem que agir de uma forma ética e digna. A apresentação da Paula. A Paula citou o caso de toda uma situação ali de phishing. Você acha que uma pessoa que ela tira seu tempo para publicar um golpe, para fazer tudo aquilo ali bem arquitetado, ela está agindo de acordo com a ética moral, de acordo ali com a dignidade? O que ela espera? Será que aquele tipo de anúncio, ele esperaria cair no tipo de anúncio daquele? Então, vale a gente refletir sobre o que a gente está praticando nas redes sociais, no meio digital, se a gente quer sofrer o que a gente está praticando. Então, seguindo tanto os valores morais quanto a legislação a respeito do assunto. Tudo bem? Separei aqui alguns desafios éticos, que é o desigualdade social. O acesso à informação que a gente tem hoje e tudo mais, a tecnologia, eu acredito que aqui todo mundo que está nesse mini curso vai ter um celular, tá próximo de você, ou tá ali em cima da mesa, alguma coisa assim. Então ficou muito fácil. Hoje eu consigo comunicar com uma pessoa do outro lado do mundo digitando. Simples, rápido, eficaz. Só que a gente tem que entender que isso também gera desigualdade. Nem todo mundo tem a facilidade que eu tenho para mexer no celular. Então, a gente tem que entender sobre isso, tá? A gente tem ali a questão da privacidade, citado também anteriormente pela Jéssica, que é a coleta massiva dos dados que a gente tem. A gente, indiretamente, temos a invasão da privacidade, ou pelo nosso próprio smartphone, ou de alguma outra forma. Então, são questões que levantam a ética. O que está sendo feito com esses dados? Como que isso está sendo tratado? Como que eu espero que meus dados no Facebook sejam tratados? Também a gente tem a desinformação, os famosos fake news. A gente teve problema já com isso nas eleições anteriores, mas é algo que está no nosso dia a dia. Tudo que a gente vê na rede social, se você buscar referências, como é o caso de quando você vai escrever um artigo científico, algo mais no meio acadêmico, se você buscar referências, tudo que você está vendo ali não é realmente o que você está vendo ali. Então, a gente tem que ter em mente que isso é um problema ético. A gente tem que ter ciência de confirmar os dados que a gente está vendo ali, tá? E isso acaba prejudicando o debate público. Como que eu sei se uma pessoa ela está falando a verdade? Baseado nas fontes. Que fontes? Eu tenho que conseguir encontrar o meio de onde essa pessoa retirou essa informação. É uma informação científica? É uma opinião? É um fato? É o quê? Então, a gente tem também aí o trabalho e a automação, que é a tecnologia, ela pode gerar a desigualdade, né, nessa questão, que é, por exemplo, como citei anteriormente, nem todo mundo tem a mesma facilidade com a utilização da tecnologia. Hoje eu tenho empresas que trabalham exclusivamente com tecnologia, então se espera
que quem adentre nesse tipo de empresa, ele tenha uma qualificação ou pelo menos consiga interagir com o meio digital. E isso eu tenho que esperar desse funcionário, dessa pessoa, que ela haja com ética novamente, com dignidade, transparência e que ela respeite ali os colaboradores que ela utiliza naquele meio digital, por exemplo. O desafio ético nas redes sociais. Separei aqui alguns tópicos, que é a fala despreocupada, que é a crença de que tudo que eu falo não tem, como assim dizer, não tem impacto direto em uma pessoa. Só porque está na rede social eu posso ali discorrer, escrever e tudo mais de qualquer forma? Não. As minhas ações ali também têm impactos. A gente tem lei para coibir esse tipo de coisa. Então, o que eu digo ali, ele tem que ser tratado de uma forma digna e ética. Tem também a privacidade da opinião, que é a ideia de que a minha opinião é livre e refutável, especialmente no espaço privado, nas redes sociais. Isso justifica que eu consiga ali discriminar uma pessoa ou falar da forma que eu bem entendo e tudo mais, não é bem assim. A gente tem que entender que é um ambiente, mesmo que seja privado, ali no meu perfil nas redes sociais, mas outras pessoas acompanham. Então eu tenho que entender que eu tenho que agir com ética, dignidade e outros valores aí citados. Trouxe aqui também o caso da Jéssica Canedo, não sei quem acompanha aí mais as redes sociais, foi o caso de uma menina que teve aí seu envolvimento com o Whindersson Nunes, e o pessoal veiculou uma informação na página da Choquei de um possível escândalo dela. Enfim, no fim da história, essa jovem ela acabou se matando e da forma que foi distribuída essa notícia, o pessoal caiu matando, escrevendo barbaridades, essa pessoa tem que se matar e um monte de questão e tudo mais, ela não merece viver, e uma série de questão que fere ali a dignidade. Tá, mas a internet ela não é uma terra sem lei. Exemplo, a gente tem um artigo 122 do Código Penal que fala o que pra gente? Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio material para que eu faça, ou seja, se eu instigo alguém ali naquele comentário ou mando uma mensagem ali de ódio falando, não, você não merece viver e tudo mais, e a pessoa vai lá e comete algo nesse sentido, a gente tem legislação que prevê a punição por esse tipo de fala. Então não é porque está na internet que é uma terra sem lei. A gente tem fiscalização, tem legislação para combater esse tipo de coisa. Tá, mas após entender os problemas e tudo mais que a gente tem, quais que seriam os caminhos para uma internet que seja mais ética, que respeite os direitos, que seja um ambiente mais saudável? Hoje a gente não confia as nossas crianças utilizarem o Facebook da vida, por quê? Porque mesmo tendo legislação e tudo mais, ainda assim é bem similar a uma terra sem lei. Cada um publica o que quer no seu perfil, então nem tudo que é antiético é barrado pelas redes sociais. Então, o que a gente tem hoje, o que está sendo feito para melhorar esse tipo de ambiente online? Primeiramente, como que eu posso ajudar? Não publique conteúdos ofensivos, isso é óbvio. A gente tem que se portar como tal nas redes sociais e na sociedade. Entenda que como você tem problemas, outras pessoas também têm. Então, antes de publicar alguma coisa, leia, releia e entenda novamente se aquilo faz sentido, se é construtivo para alguém, antes de publicar. Não responda às provocações, nem ofenda as outras pessoas. Ah, mas fulano, eu publiquei uma foto, fulano foi lá e me denegriu, me xingou, falou palavras de baixo calão. Bloqueia, denuncia. Se for algo muito prejudicial, você consegue ali apertar para denunciar. Inclusive tem esse link que eu coloquei nos slides, que ensina como que é a realização da denúncia ali em cada rede social. Você denuncia aquilo e, baseado nos fatos ali, você consegue ir na delegacia de crimes cibernéticos
e registrar um boletim de ocorrência para esse tipo de coisa. Então, não retruque, denuncie, e se sentir que aquilo não foi algo que foi construtivo e te fez mal, está ferindo algum direito ético seu e moral, denuncie. Devemos fazer o uso seguro, ético e responsável das ferramentas que a internet oferece. O marketplace, como a Paula tinha citado anteriormente, como o WhatsApp, como o Facebook, como o Instagram, foram redes sociais criadas para interação humana. Só que da forma que a gente consegue identificar brechas ali, ou então utilizar a plataforma de uma forma não ética, que é para anunciar coisa falsa, é denegrir as pessoas, publicar fake news e tudo mais, a gente tem a liberdade de fazer dessa forma ou de fazer de uma forma construtiva. Como, por exemplo, tem a rede social aí, não sei se seria bem uma rede social, mas o Reddit, que a gente tem ali fóruns e tudo mais, o próprio pessoal que utiliza ali modera e faz toda a gestão daquele tipo de rede. No Facebook é a mesma coisa, só que como é uma plataforma meio que privada, é da Meta e tudo mais, é feito de forma automática, mas nem sempre funciona como deveria funcionar. Conteúdos ofensivos e impróprios podem e devem ser denunciados pelo usuário. Como eu citei anteriormente para vocês, se é algo ali que não condiz com a realidade, está ferindo meus direitos, eu me incomodei com aquilo, eu posso decidir ou denunciar ali já na plataforma e ficar por isso mesmo, ou então eu posso pegar ali todos os dados e tudo mais. Se você der um Google hoje, como denunciar fulano porque fez isso, isso, aquilo, vai ter ali um meio caminho para você coletar as informações e levar até a delegacia, por exemplo. Então, você consegue fazer dessa forma. E o que tem hoje também que auxilia os usuários, se eu não me engano, a professora Jéssica até falou para a gente ali brevemente sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho ali uma foto minha que foi veiculada de uma forma que eu não gostei, eu pedi, solicitei ali para que ela fosse removida, não foi removida, solicitei para a plataforma, não foi removido. Eu tenho hoje legislação que me suporte a solicitar a retirada. Estou dando esse exemplo, a legislação da LGPD é muito maior que isso, tem muito mais coisa que você consegue utilizar. Você consegue pedir arquivamento de conta, você consegue pedir a retirada de dados, uma série de questões. Deixei até esse trecho aqui, que é na própria lei, ela explica dessa forma, que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou pessoa jurídica, ou privado, ali no caso. O objetivo é de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, a gente quer garantir ali um ambiente ético, livre e que seja acessível por todos. Tá bom? A gente tem um movimento aqui, também da internet segura, que é movido pela organização .br, ali tem a nic.br, tem a registro.br, uma série de questões de órgãos reguladores ali, que é uma cartilha, tem um evento também que ocorre todo ano da internet segura, que é o que? Demonstra como é a utilização de uma forma legal da internet. Se eu não me sentir seguro com alguma coisa ali, como que eu posso proceder? Se eu estou sofrendo ali um bullying na internet, como que isso chama? Ali tem todas as definições e tudo mais, de como que funciona, como que deveria ser, como que utiliza as redes sociais, tem orientação para os pais também, de como seus filhos devem utilizar as redes sociais. Bem legal, tá? Para quem tem aí filho pequeno e tudo mais, e tem dúvida ainda de como deve se portar ali, se eu devo entregar um celular na mão do meu filho, se eu vou entregar, como que eu posso restringir meu filho e tudo mais, tem ali também várias informações. E o papel do usuário na ética online, onde que fica? Basicamente, o usuário é a peça fundamental para a internet mais segura e livre de discriminações. Tá, mas por quê? O usuário é o centro de tudo. Você ali no seu Instagram, você decide se você vai curtir uma publicação ou não. Você decide se você vai destilar ali um comentário de ódio numa publicação ou não.
se eu não me engano, a Jéssica tinha falado na apresentação dela a polaridade entre assuntos distintos. De um tempo para cá, a gente tem essa polaridade muito grande nas redes sociais de assuntos. Ou é Rússia ou é Ucrânia, ou é país fulano ou é país ciclano, ou é candidato A ou é candidato B. Isso acaba gerando um atrito enorme ali nas redes sociais, e aquela sensação de não estar de cara a cara com alguém te dá a liberdade ali de escrever o que bem pensa. Mas não é assim. Você, como usuário, tem que entender que para a gente ter um ambiente limpo e saudável, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, faça a sua parte. Sempre que você vê alguma coisa ali, você consegue denunciar. Mas isso não tem nada a ver comigo. Denuncia. Faz sua parte. Entenda que aquele usuário ali que está praticando alguma coisa que não é ética, alguma coisa que não é moral, ele vai entender isso. Então, faça sua parte, denuncie aquele comentário, não participa daquela discussão, tenta ficar neutro, tenta fazer sua parte de uma forma que você consiga ajudar as outras pessoas. E por fim, basicamente a ética é o conjunto de regras para a sociedade viver em harmonia. Todos devem segui-la mesmo no meio digital. Até selecionei essa imagem para vocês, a gente tem ali de um lado o diabinho e do outro lado o anjinho. O que eu vou fazer? Eu vou ignorar essa discussão aqui ou eu vou escrever um comentário? Tá, mas é um comentário construtivo ou é um comentário que visa rebaixar alguém, denegrir a imagem de uma pessoa? Como que você vai se portar diante a isso? Então, você tem ali sempre a escolha dos dois lados, como que você vai se portar. Por fim, separei outro trecho aqui para vocês, que é um esforço conjunto. Então, a gente tem que ter o esforço aí, tanto governamental, como a gente já teve um marco da internet anteriormente, a gente já teve a LGPD que veio aí para utilizar, para a gente utilizar, né? Eu falo a gente porque se hoje eu tiver um problema numa rede social e ninguém conseguir me amparar, eu tenho uma legislação que pode me amparar. A gente está caminhando aí aos poucos para a regulamentação das inteligências artificiais, que é algo que foi discutido anteriormente. Então, a gente precisa da responsabilidade de todo mundo que está envolvido ali. Mas o Facebook teve culpa que a jovem fulana se matou? Indiretamente pode ser que sim, porque se o Facebook tivesse um algoritmo ali melhor e que consegue detectar um discurso de ódio, ou então uma forma que está ocorrendo aquela publicação ali e evitar isso, talvez não teria acontecido. Mas a gente tem que caminhar todo mundo junto, tanto o governamental, tanto a gente como pessoa e tanto as empresas privadas, porque a gente tem um ambiente aí mais ético e que respeite o direito de todo mundo. Então, essas são as minhas referências e obrigado. Muito obrigada, José Felipe. Ótimas contribuições. Faz a gente pensar mais um pouquinho, né? Você falou uma coisa aí que é exatamente o que eu estava procurando falar, até coloquei aqui no chat. A questão da sensação do anonimato, né? É uma questão que realmente faz as pessoas fazerem coisas que, se elas tivessem cara a cara, elas com certeza não fariam. Porque a Sim. gente. Que é o que eu citei lá do filme do Nerve, porque as pessoas têm a tendência de fazerem coisas, de ficarem mais corajosas, né? Ficarem mais ousadas, fazer coisas sem pensar, né? Por causa dessa sensação do anonimato. Mas não é bem assim, né? No fim das contas, a gente precisa realmente pensar no senso da responsabilidade, né? Que é um dos temas que a gente vai discutir mais para frente aí no curso. Uma coisa legal que o Breno até tá aqui, que eu entendi que uma vez ele falou, que é até onde vai a liberdade de expressão nas redes sociais. O que é liberdade de expressão ou o que eu tô ferindo o direito de outra pessoa. Então, a gente tem que entender que nem tudo que a gente fala é liberdade de expressão. Então, mas na legislação fala que liberdade de expressão é o ato lá de eu conseguir expressar minhas opiniões. Tá, mas se a minha opinião está ferindo o direito, a dignidade de outra pessoa, está ocasionando ali um bullying, ou então vai
é muito complexo na rede social, porque a gente não tem noção do que a fala da gente tem poder ali na vida de outra pessoa. Então, essa sensação de anonimato, igual eu tinha citado ali, é algo muito forte, porque, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, mas eu estou da minha casa. Então, se eu falar algo demais aqui, tá, mas eu estou da minha casa. Então, é algo complicado, sabe, de se lidar. É verdade, você falou bem, a questão é muito difícil, assim, é importantíssimo a gente ter a regulamentação, né, das IAs, inclusive das redes sociais, né, que tem sido discussões aí mais atuais, mas ao mesmo tempo sempre volta nesse peso, assim, fica num contrassenso, às vezes, na nossa cabeça e a minha liberdade de expressão. E aí a professora Laura colocou aqui no chat uma coisa muito bem refletida, viu, professora? Que realmente é muito preocupante essa questão que as pessoas estão tendo de a necessidade, né, até de expressarem tudo. Meu Deus. Assim, eu vejo, é aquele negócio. Seria tão mais simples. Eu vi uma coisa que eu não gostei. Não gostei, pronto. Não preciso eu expressar minha opinião, não preciso sair lá criando um discurso de ódio, criar agora um engajamento, como você colocou aí, indo contra aquela postagem. Meu Deus, ultimamente anda sendo bem assim, né? Tudo que você não gosta, aí você tem que ir lá, e não basta o fato de você não gostar. Você tem que ir lá e maldizer aquilo, ou então contra, que cria até um engajamento em cima daquilo. Isso tá ficando comum demais. A gente estava conversando outro dia aqui em casa, falando dessa questão de que às vezes, ultimamente, parece que anda tendo tanta. Nossa, me fugiu a palavra, eu estou já esquecendo as palavras tudo. Tanto especialista, Mas. Hã? tanto especialista em rede social. Tudo que você pergunta a Tem alguém da rede demais. social, ele sabe. Eu falo, cara, o É bicho é verdade. inteligente mesmo. Mas se você pegar as referências, como eu tinha citado anteriormente, e buscar na É fonte, nada. não é tudo aquilo. É uma opinião mesmo emitida. Uhum. Exatamente. E tem tanta militância, essa é a palavra, tanta militância que, por fim, até as coisas que são importantes estão perdendo o foco, né? Porque cria-se tanto aquela questão de engajar em opiniões que até o que é importante sai de foco porque ficou demais. Assim, tem coisas demais. Não estou dizendo que não é importante demonstrar a sua opinião. Acho que é. Mas tem que pensar. Não dá pra gente simplesmente sair por aí falando o que quiser, né? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira compartilhar? Queria falar só duas coisas. Se alguém tiver, pode levantar a mão ou colocar aqui no chat. Só duas coisas que rapidinho que eu acho que são muito interessantes da gente poder trazer para o assunto, falando de phishing que a Paula citou aqui. Recomendações de filmes aí para vocês, para quem tiver assistido, mas eu acho legal assim, porque a gente vê uma forma de demonstração, né? Mas a gente sabe que muitas acontecem na vida real. Tem um filme chamado Oito Mulheres e um Segredo, meio que continuação daquele 12 Homens e um Segredo, enfim, só que é da irmã do principal, né, nesse caso, que acontece um phishing durante o filme, que inclusive mostra, elas precisavam ali ter uma hacker lá, que é interpretada pela. Hoje eu tô difícil com o nome, mas enfim. Tem uma hacker lá no filme que ela tenta acessar, invadir uma conta do segurança, aliás, do coordenador de segurança, do diretor de segurança de uma empresa da festa do Met Gala. Aquela festa que acontece nos Estados Unidos, com as celebridades, e aí ela usa mais a questão da engenharia social e o phishing para poder fazer isso do que realmente um trabalho assim de codificar, enfim, decriptar alguma coisa, né? Ela descobre pelas redes sociais que esse diretor gosta muito de cachorro, ele tem lá um cachorro que sempre ganha prêmios, enfim. E aí ela cria um phishing, ela cria um site com premiações, com opções de ver foto de cachorros da mesma espécie, da mesma raça desse cachorro dele, para ele poder clicar
e ela conseguia acessar ali as informações, acessar o computador desse diretor de segurança. Agora, olha só, ele estava acessando uma coisa no horário de serviço, no horário de almoço dele, inclusive, mas dentro do local de trabalho, e acabou caindo num golpe de phishing, né? E tendo ali as informações vazadas. Ela consegue, por meio disso, acessar a câmera do lugar, enfim, ter acesso a outras informações. E tem um outro filme chamado Beekeeper, que saiu agora mais recente, se eu não me engano, foi o ano passado, ou esse ano mesmo, mas que mostra exatamente golpes de pessoas que aplicam, aliás, um grupo de pessoas que aplica golpes dizendo que, por meio do antivírus, dizendo que precisa fazer que o computador está bloqueado e que ela precisa fazer uma atualização, entrar em contato, e aí tem um número lá do pessoal da empresa do antivírus, e aí falando para ela ligar. A pessoa liga, mas na verdade, quando ela liga, e olha só, é muito bem arquitetado. Quando ela liga, ela fala com uma pessoa que fala para ela assim, que ela vai ter que fazer uma atualização, que ela podia falar o passo a passo, mas normalmente são pessoas que têm pouco conhecimento de informática, então se ela tem pouco, é mais fácil ela abrir ali instalar uma assistência remota para que ela consiga ter acesso ao computador da pessoa. E aí ele vai falar assim que deu, enfim, que foi um erro no antivírus, e aí ele pode simplesmente ir lá e devolver o dinheiro para essa pessoa que ela pagou pelo antivírus, só que ele devolve a mais. E aí ele faz toda uma cena lá dizendo que vai ser demitido, que ele tem filho para cuidar, se essa pessoa não pode entrar no aplicativo do banco e devolver o dinheiro para ele. Só que quando ela faz isso, o pessoal do grupo lá já tem acesso ao computador, e aí eles pedem para a pessoa digitar a senha para poder fazer a transferência. Quando ela faz isso, eles, na verdade, já estão com acesso ao computador, limpam a conta toda da pessoa, né? Então, assim, isso é filme que eu contei para vocês, mas a gente sabe que é muito fácil de acontecer na vida real. Verdade, Paula, quem é Inventando o Ana. Esse era o nome da série, que eu estava tentando lembrar que ela usa muito essa questão da engenharia social mesmo, tá? O José Felipe também comentou aqui sobre Freud, né, que percebeu essas questões de sentimentos éticos e a consciência moral não são uma disposição inata do homem, são construídos a partir de uma necessidade de convivência em comunidade para controle das forças da natureza e da agressividade humana. É esta tida pelo autor como uma disposição inata. É verdade, existe muito essa questão. A gente precisa conviver em comunidade, né? Só que hoje em dia com as redes sociais é meio difícil, porque a comunidade que a gente convive muito provavelmente vai ser uma comunidade que apoia os nossos pensamentos, né? As nossas próprias motivações. Aquilo que eu falei para vocês no início, né? São pensamentos e valores parecidos. Então, muito dificilmente você vai ter alguém que vai te desafiar a pensar o contrário. E aí, esse que é o problema, principalmente, né, dessas comunidades, né? Você é ótimo, você está num meio que você fala e as pessoas que estão ouvindo concordam com você, não é? O problema é viver só nesse meio. Aí você não tem alguém que te desafia a pensar o contrário, que vai te falar assim, ué, mas e esse outro lado? E esse ponto, será que realmente está certo? Eu não conheci esse canal, Breno. Scammer Payback. Muito interessante. Ah, uma recomendação do Breno para vocês assistirem depois. Pessoal, olha só, esse assunto é ótimo, dá para a gente conversar aqui, ó, demais. Acho que todo mundo que tem visto aí, desde a pandemia para cá, né, essas questões todas que a gente comentou sobre as redes sociais, sobre grupos de bate-papo que têm crescido, assim, com discurso de ódio. Às vezes cria-se para uma questão de desabafo, mas de repente vira uma coisa até terrorista, né? A gente sabe que acontece, como tem muitas coisas aí que têm acontecido e que fazem a gente refletir nesses riscos de pensar exatamente o que a gente estava comentando. Será que eu preciso realmente expressar essa minha opinião? É importante eu ter também o meu ponto de vista sendo desafiado, né, sendo contradito, para eu poder pensar se realmente eu estou sendo a certa ou se realmente tem um lado certo, porque às vezes é só uma questão de opinião mesmo, né?
Alguém quer fazer mais algum comentário ou alguma pergunta? Eu não vou parar de falar porque a gente ainda tem outros modos. Eu acho que dá para a gente conversar muito desse assunto, sobre coisas que aconteceu com cada um, né? E o que a gente tem visto. Não? Bom, então olha só. Na próxima sexta-feira, né, dia 7, a gente continua o curso com o módulo 2, discutindo nesse dia a parte de compreensão dos algoritmos das redes sociais com Pedro, responsabilidade digital com o Guilherme e dados nas redes sociais com o Iago. E na semana seguinte, na sexta-feira, também o módulo 3 e último módulo, falando especificamente sobre privacidade digital com o Breno e o alcance das publicações com a professora Laura. São temas importantíssimos, não percam, tragam as suas dúvidas. Acho que esse é um curso ótimo da gente interagir, tá? Fiquem à vontade para falar aí o que vocês pensam também. Nesse caso, vocês podem ficar à vontade para falar, tá? Para dar a opinião de vocês, ou até compartilhar o que vocês têm conhecimento, porque é um assunto importante da gente discutir. Se ninguém tem mais nada a dizer, eu vou encerrar, então, esse módulo de hoje. Eu não vi aqui se alguém colocou a lista de presença aqui no chat. Agora sim. Professora Laura acabou de colocar a lista de presença aqui no chat. Por favor, preencham para vocês ganharem presença e certificado no final do curso. É isso, ótima noite para vocês, bom descanso. Eu espero que vocês tenham pensado um pouquinho, né? Comecem a refletir bastante aí sobre a parte de segurança nas redes sociais e espalhem aí o que vocês têm aprendido. Os links que a gente compartilhou aqui são muito úteis. E até o próximo módulo, quarta e sexta-feira. Bom descanso para todos. Muito obrigada, meninos, pela participação de vocês. Paula e José Felipe foram ótimas contribuições. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigadão, Jéssica, pelo apoio. Obrigada a você.